Eu saí uma viagenzinha rápida aí com os amigos, aqui da igreja mesmo. Nós temos irmãos, temos amigos, nós temos alguns parceiros aí de viagem. E o mais interessante é que nós, em viagem, sempre acontece algumas coisinhas, né? Boas, ruins, acontece de tudo. E na nossa caminhada, nós sempre falávamos uma frase que ficou no meu coração. E por acaso essa frase veio à tona de novo essa semana. Uma coisa que nós falávamos, quando acontecia alguma coisa, nós falávamos assim: estamos gerando memórias. A nossa vida é assim, nós vamos gerando memórias na nossa caminhada. Amém? Você tem memórias aí, não tem? Não tem um HD, não está vazio não, né? Não, nós estamos gerando memórias. E esse é o tema que eu quero trazer para nossas vidas hoje, gerando memórias. Memória é a capacidade de armazenar informação. Isso aqui é para quem não sabe, eu vou falar para você o que é. Memória é a capacidade de armazenar informações de modo que essas possam ser recuperadas quando buscamos recordá-las. Está lá guardado e você pode ir lá e pegar. Mas elas são geradas todos os dias. E elas ficam armazenadas, né? Então nós só podemos trazer à memória aquilo que nós observamos, aquilo que nós, introduzimos, aquilo que nós vivemos com intensidade. Você lembra de coisas que você viveu com intensidade na sua vida. Talvez tem coisas lá de trás que você lembra até hoje. Foi porque não foi qualquer coisa. Não foi aquela memória curta, de um trajeto, de um lugar que talvez você só lembre naquele momento. E tem coisas que você depois deleta, esquece. Mas quando nós vivemos algumas coisas com intensidade, fica gravado na nossa mente. Então, nossas recordações nos fazem ser quem nós somos. Você é quem você é hoje por conta de toda a recordação que você tem de tudo que você viveu. Desde quando você nasceu. Você veio sendo, recebendo informações, gerando memórias, e você foi se construindo. E você é quem é hoje por conta das recordações que você tem durante toda a sua vida. O grande problema é que tem pessoas que vão lá na caixinha da memória e estão até hoje, recuperando memórias que não tem que recuperar mais. Tem coisas que tem que ficar para lá, tem coisas que tem que ser esquecidas mesmo. Nós vamos viver coisas boas, coisas ruins nas nossas vidas, mas tem coisas que nós não podemos acessar mais, não é para nós acessarmos mais. Eu queria que você pudesse abrir comigo em Lamentações de Jeremias, Lamentações 3, do 1 ao 17. Aqui no capítulo 3 de Lamentações, Jeremias vai relatar a existência de várias lembranças que ele tem. Porque assim é a nossa vida. Então, Lamentações 3, do 1 ao 17, vai dizer assim: eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e na luz, e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha.
fez que me entrasse no coração as flechas de sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção. Todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueceu-me do bem. Olha quantas lembranças boas Jeremias tem, meu Deus do céu. Imagina, sentado, deitado numa rede, lembrando disso tudo, você chora. Mas por que isso? Porque não tem como nós apagarmos momentos ruins nas nossas vidas. Não tem como nós olharmos para trás e falar assim, não, eu já não lembro mais de nada. Foi tudo bom na minha vida. Não tem, aconteceram coisas ruins. Aqui ele vai relatar algumas coisas que ele viveu, momentos ruins. Na nossa vida acontece momentos ruins, traições, decepções. Mas o que Jeremias faz aqui? Jeremias, ele vê isso tudo na vida dele, ele reconhece isso tudo, ele analisa isso tudo que está acontecendo, ele vai lá, ele sabe que está na memória dele, tudo o que ele viveu, mas ele faz algo que nós temos que fazer. Jeremias, ele começa a ser seletivo nas suas memórias. Ele tem tudo aquilo como bagagem. É como se estivesse carregando uma mochila com toda a memória, né? Mas ele vai falar algo no versículo 21, que muda tudo aqui. No versículo 21, ele vai falar assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Tem toda uma bagagem, tem toda a tristeza que eu vivi, tem todo o momento ruim que eu vivi, mas o que eu vou tirar agora dessa caixinha da minha memória? Espera aí, eu não vou buscar qualquer coisa, não. Jeremias vai falar assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque eu tenho coisas novas para viver. Meu amado, minha amada, eu não sei o que você está tirando da sua caixinha, mas dentro das suas histórias ruins, tem memórias boas para tirar ainda. Tem coisas boas. Eu preparava essa mensagem, talvez eu falei, isso deve ser coisa do cão que estava acontecendo, porque eu comecei a lembrar de coisas ruins. Eu falei, que isso? E eu estou lá no meu cantinho e uma coisa veio assim, veio uma lembrança muito ruim. E quando veio aquela lembrança ruim, eu comecei a lembrar de detalhes daquilo. Você vê que o seu cérebro ele não sabe se você estava vivendo aquilo lá no passado ou se está vivendo agora, porque quando você começa a lembrar de tudo agora com detalhes, é como se você estivesse vivendo nesse momento. É por isso que você encontra pessoas chorando, por quê? Não, isso aqui aconteceu comigo lá atrás, há 10 anos atrás, eu fui rejeitado. E aquela pessoa está sentindo tudo ali no corpo, sabe? Os hormônios estão sendo gerados novamente. Hormônios ruins, coisas trazendo, o batimento do coração começa de novo, como naquele dia. E aí aquilo começou no meu coração, eu falei, por que eu estou lembrando disso agora? Coisa ruim que aconteceu. Mas eu comecei a prestar atenção e eu entrei nessa história, minha história, e eu falei assim, não, mas eu lembro que dentro disso aí, eu vivi coisas boas. Foi tudo ruim. E eu falando, meio maluco, eu estava falando comigo mesmo, tá? Eu estava falando, tudo bem, eu vivi tudo isso aí ruim. Mas esse momento foi o momento que Deus caminhava comigo dentro do meu carro. Era o momento que Ele andava comigo, que Ele falava comigo e que Ele usava pessoas para, em todo lugar, parar e falar alguma coisa comigo. Eu falava assim, tem coisas boas para eu lembrar desse tempo ruim que eu vivi. Eu posso, dentro dessa caixinha da minha memória, tirar lá e falar, Senhor, foi o melhor momento na Tua presença, mesmo tudo caindo, o teto estava caindo, a casa estava desabando, mas tinha a presença de Deus andando comigo. Você consegue hoje tirar algo bom daquilo que você viveu? Talvez você, a grosso modo, você fale assim, não tem nada de bom. Tem algo de bom sim.
Jeremias vai falar assim, não, disso tudo que eu vivi assim, aqui, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança é o quê? É você olhar para o seu amanhã e falar assim, vou viver coisas novas, porque o Deus que andou comigo lá atrás, está comigo aqui agora e vai estar comigo amanhã. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele continua conosco. Eu tenho uma frase de Martinho Lutero, ele vai dizer assim, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Voar sobre a nossa cabeça nós não podemos impedir. Os pensamentos ruins nós não podemos impedir. Sabe, aquele sentimento, são gatilhos que acontecem nas nossas vidas. Você já reparou isso? Está tudo bem na sua vida, mas às vezes uma palavra de alguém é um gatilho para você lembrar de algo que aconteceu. É o pássaro voando sobre a sua cabeça, vindo trazendo tristeza talvez, trazendo um pensamento que vai te colocar lá para baixo, mas ele pode até voar, mas como Martinho Lutero citou aqui, ele pode até voar, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Eu posso impedir, sabe, que memórias do passado, memórias ruins venham, sabe, e se alojem na minha cabeça a ponto de me tirar de tudo que eu tenho na presença do Senhor. Porque eu ainda tenho muito, você ainda tem muito para viver com o Senhor. Eu tenho menos do que você, né? Mas você que ainda tem mais do que eu para viver. Gente, isso é uma realidade. Nós parece que é. O varão está ali, tá? Mas é uma realidade. Vocês, jovens, vocês são o futuro. Às vezes nós não temos noção da responsabilidade que nós temos, não é verdade? Nós não temos noção da responsabilidade que nós temos. Há um tempo atrás eu estava na juventude, pregando para a juventude. Pregando não, ouvindo algumas coisas, tentando entender algumas coisas. Hoje tento pregar para a juventude, tento pregar para a igreja. Por quê? O cajado vai passando, meu irmão. E o cajado está chegando na sua mão e você tem a responsabilidade, sabe, de falar, o futuro será melhor, porque eu vou pegar o cajado e eu vou em frente, Senhor Deus. Nós falávamos, né, Diácono, Moisés parou, mas Josué continuou, sabe, o evangelho vai continuar e você faz parte disso, mas como você estará lá na frente? Quais as memórias que você vai estar acessando? Quais as memórias que vão estar te impulsionando aí adiante? Porque aqui Jeremias fala assim, não, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, eu vou além, mas ao contrário, tem muitas pessoas parando por causa da memória. Parando por causa, sabe, de pensamentos lá do passado. Tem pessoas que não estão nem parando, porque não conseguiram andar ainda na presença do Senhor. Não conseguiram se entregar ainda na presença do Senhor. Não conseguiram sair do lugar. E Deus te chama para sair do lugar, jovem. Deus te chama para levantar do teu lugar, para fazer mais do que você pensa que está fazendo. E desculpe eu te falar, você não está fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Nós temos muito para fazer na presença do Senhor, porque nós temos que nos levantar espiritualmente, e o diabo não tem que mais ficar olhando para o Senhor e falando assim, olha lá, como é que está a tua juventude? Olha esse que diz que vai fazer, olha esse que diz que prega, olha esse que diz que canta, olha o que ele está vivendo, olha como ele está prostrado. Chega! Nós temos que acessar memórias que nos levem adiante. Você tem que acessar a memória de quando você foi, sabe, chamado pelo Senhor para estar nesse lugar. Ah, pastor, mas eu não fui chamado. Seja chamado hoje, então. Deus te gera memórias novas na tua vida hoje. Deus tem um encontro contigo, é hoje, então, se você não teve ainda. Mas é preciso acessar memórias que vão te levar adiante. Mas nós estamos fazendo o contrário até do que Martinho Lutero citou aqui. Tem memórias vindo, voando como um pássaro, fazendo ninho e dando cria na tua cabeça. Dando cria. E nós ficamos prostrados e parados diante dessas memórias.
A verdade é que nós vivemos guerra todo dia. Alguém aqui vive algumas guerras? Vive? Não estou vivendo ainda não? Não é muita guerra não, né? Pior que as guerras não são as guerras exteriores. As piores guerras são as guerras interiores. São aquilo que nós vivemos no nosso coração. Senhor, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Você é filho do Senhor. Mas, brincadeira da parte, são as nossas guerras, as nossas lutas, as lutas para permanecer na presença do Senhor, permanecer firme, permanecer, como nós estamos falando esse ano aí, inabalável no Senhor. Então, diante das guerras de hoje, meu irmão, lembre-se do que você, na verdade, lembre-se que você já teve muitas vitórias lá atrás. Talvez você fale, eu tenho perdido muito, mas não é possível que você só entra no jogo para perder. Você já teve algumas vitórias com o Senhor. Mas com o Senhor tem algumas derrotas? Tem. O povo algumas vezes sofreu, teve que correr, perdeu, porque não estava, alinhado com o que o Senhor tinha para a vida deles. Na nossa caminhada, algumas vezes, nós vamos ter que esperar um pouco, retomar as forças e ir adiante. Mas se nós vamos com o Senhor, nós vamos ser vitoriosos com o Senhor. Então tem vitória aí para você acessar. Então, diante dessas guerras, lembra-se dessas vitórias do passado. Primeiro livro de Samuel, 17, do 34 ao 36, versículo 34 e 36, vai dizer assim. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O que está acontecendo aqui? Davi está diante de um gigante, o exército todo está com medo desse gigante, e Davi está diante de Saul, que era o rei, e o rei tenta colocar ali a armadura dele, fala assim: Davi, já que tu vai, e era um baita de um rei medroso, né? Porque vai colocar um menino para lutar e, não, vai com a minha armadura aí, vai lá, se vira lá. Mas Davi, nesse momento, que talvez era o pior momento da vida dele, ele podia acessar algumas memórias e falar assim: poxa, eu tenho muito traumas na minha vida, e agora eu vou ter que enfrentar esse leão, esse gigante, vou ter que enfrentar isso tudo. Mas ele vai lá e ele acessa memórias que vai dar força para ele. Ele fala: Davi, você não sabe da história. Eu estou lembrando aqui agora de algumas coisas que estão me impulsionando. Agora que eu fiquei com raiva desse Golias aí. Agora que eu vou partir para cima, porque o Senhor me fez lembrar agora que eu estava lá e o leão pegou a ovelhinha, levou a ovelha, eu fui atrás dela, tirei da boca do leão. Isso já é um milagre. Isso ele não precisava nem matar o leão, só tirar a ovelha da boca do leão, ele já tinha feito muito. Mas ele fala assim: não, agarrei ele pela barba. O leão não tinha nem feito barba, né? O leão estava barbudo, viu? Por isso que os discípulos têm que fazer a barba. Ele pegou o leão pela barba, e ele fala que matou o leão. Ele fala: Saul, eu estou lembrando aqui, eu matei o leão. E não foi só o leão não, Saul, eu também estava lá sozinho, eu matei o urso também. E ele fala assim: quem é esse gigante para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que é isso que está acontecendo na minha vida agora que possa me afrontar, se eu já venci lá atrás? Se eu já consegui ir adiante lá atrás, se eu já me levantei outras vezes lá atrás, o que é isso agora que está me fazendo ficar prostrado diante daquilo que já aconteceu e eu já venci?
Davi estava falando, se eu venci lá, eu venço hoje. Que eu falo para a tua vida hoje, se você venceu lá atrás, meu irmão, Deus te dá força para vencer de novo. Deus estava só, talvez, te treinando lá atrás, para você viver um milagre novo hoje. Mas você tem que aprender a acessar aquilo que Deus está trazendo à sua memória. Davi, ele acessa isso. E talvez você vai me dizer assim, mas você não conhece a minha vida, não sabe os meus traumas. Meu irmão, não quero saber porque eu tenho os meus, tá? Fica com os teus. Você não sabe os meus traumas. Eu quero te dizer que Davi tinha tudo para ser um menino traumatizado. Era alguém que tinha sido, praticamente esquecido pelos pais. Vamos fazer uma reunião, o profeta está vindo aqui em casa. Alguém foi lá te chamar para você participar do almoço na tua casa? Não foram não, meu irmão. Você estava lá na rua trabalhando, esqueceram de você. É motivo para você ficar traumatizado pro resto da vida. Davi ficava sozinho. Pensa que Davi tinha amiguinhos, estava brincando. Não, Davi, os amigos dele eram ovelha, porque nem os irmãos queriam ficar com ele. Ele tinha tudo para ser traumatizado. Ele estava ali só. Mas Davi, ele traz à memória aquilo que dá esperança para a vida dele. Eu não quero saber se eu estava sozinho, eu quero saber que quando eu estava lá, Deus estava comigo. Foi um momento que eu vivi a presença de Deus atrás das malhadas. Está tudo quebrando pau na tua vida. Presta atenção, porque tem Deus no negócio. Deus está ali junto contigo e Ele vai mostrar o poder dEle na sua vida. É como se Davi estivesse falando para Saul, eu posso recordar, Saul, eu posso recordar momentos incríveis que eu vivi. Ia ter meio louco isso, porque ele ficava lá só, ele ficava abandonado, e havia uma pressão sobre a vida dele, os irmãos impunham uma pressão sobre a vida dele. Olha, se perder uma das ovelhas, você vai ver o que vai acontecer contigo, Davi. E ele vivia aquela pressão toda, ele ficava à margem da família. Mas o que ele estava dizendo para Saul? Saul, posso recordar que eu vivi momentos incríveis. Tinha tempo para meditar no Senhor. Quando os irmãos estavam lá, guerreando, Davi chamava a memória e falava assim, aquele tempo, Saul, era o tempo que eu tinha comunhão com o Senhor. Deus estava sempre comigo. Eu tinha capacidade. Os irmãos falavam que ele não era nada, mas ele podia acessar na memória dele e falar assim, Saul, eu era muito importante, Saul, porque eu sozinho cuidava de todo um rebanho. Eu era importante, eu era capaz. Meu irmão, o que você está trazendo à memória? Talvez você traz à memória as outras coisas. Eu sou sozinho, eu sou incapaz, eu não presto para nada, o meu pai não me dá atenção, a minha mãe não me dá atenção, eu não tenho comunhão com meus irmãos. Começa a olhar tudo aquilo, que Deus tem feito você viver, porque tem coisas que você viveu que nenhum outro pode viver no teu lugar. Tem coisas boas que você viveu. Davi também podia acessar e dizer assim, Saul, eu aprendi naquele momento que eu estava lá sozinho, olha que coisa boa, que coisa incrível que eu vivi, que coisa incrível que eu posso lembrar agora. Eu aprendi a lutar, Saul. Eu não estou aqui de qualquer maneira, Saul. Lá Deus me ensinou a lutar, eu aprendi a não temer as coisas grandes na minha vida. Veio o leão muito grande, ele falou assim, eu pego pela barba. Veio o urso, eu não sei o que ele fez com o urso, mas ele derrubou o urso. O que você tem acessado na sua vida? Quais memórias que você tem acessado na sua vida? Ou você não tem pensado em nada e você tem feito a dancinha do TikTok? Tem gente só dançando dancinha de TikTok e não pensa em nada. Às vezes eu estou no meu trabalho,
E para alguém de frente o freezer, acho que o freezer dá para ter um reflexo, né? E várias vezes já vi. A pessoa veio comprar alguma coisa, adolescente, geralmente adolescente. Não estou pegando no pé de vocês, não, mas geralmente adolescente. Está lá de frente o freezer e fica. Falei, meu Deus, boa tarde, quer alguma coisa? Falei, meu Deus, o que é isso? A caixinha da memória está vazia. Só lembra do TikTok. Mas não é momento de lembrar de TikTok, não. É momento de lembrar que tem guerra e você tem que aprender a vencer seus gigantes. Tem que aprender a ir além. Não é para o primeiro embate. Ah, Saul, não vou não, porque eu estou com medo. Não, se Deus tem feito você viver, sabe? Batalhas, guerra. É porque vai chegar um momento que você tem que enfrentar seu gigante. Mas Deus já está te preparando para isso. Nós vamos viver coisas grandes, mas nós temos que acessar os momentos em que nós achávamos que estávamos sozinhos. Mas Deus vai te fazer lembrar que era Ele que te segurava pela mão e falava assim, você vai passar por isso aqui mais uma vez. Você vai vencer mais uma vez. E lá na frente você vai lembrar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Ele pode fazer mais na sua vida. Filipenses 3, do 13 ao 14, vai dizer assim, isso é Paulo falando aos filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo estava falando aqui, meus irmãos, eu sou seletivo naquilo que eu trago à memória. Eu sigo, esquecendo das coisas que para trás ficam na minha vida. Tem coisas, Paulo estava falando para os filipenses, tem coisas que eu já não acesso mais, porque eu tenho um caminho a prosseguir na minha vida. Eu tenho algo novo a viver na minha vida. E tem gente chorando por coisas, tão inúteis na vida. Deus quer que você viva coisas muito maiores. Talvez é momento de você lembrar do tempo difícil e falar assim, como eu vivi momentos incríveis, como eu aprendi coisas incríveis, como eu lembro lá que às vezes na minha infância tinha algumas coisas que aconteciam, mas eu consigo recordar hoje, a mão do Senhor, o mover do Senhor, o agir do Senhor. E hoje eu olho para trás, não com traumas, mas eu olho e falo assim, Senhor, obrigado por tudo que eu vivi, aonde eu nasci, muito obrigado, Senhor. Porque lá foi onde eu aprendi que Tu sustenta, que Tu traz, Senhor Deus, milagres em nossas vidas, que Tu faz, que Tu, opera da maneira que Tu queres. E é assim que Deus faz. Mas Paulo vai fazer assim, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço, é para frente, meu irmão, bora, bora, então use essa palavra, de fato na sua vida, e às vezes nós falamos bora, mas não queremos nem ir, é porque tem alguém impulsionando a falar bora, mas eu nem vou, mas eu vou falar bora, mas eu vou viver a verdade quando eu falar assim, bora, porque eu vou, e eu vou na frente desse negócio aí, é eu que vou puxar essa carroça aí, é eu que vou em frente, é eu que vou, empurrar todo mundo aí. Assuma a sua responsabilidade no reino de Deus, você é filho. Você tem autoridade no mundo espiritual, enquanto Satanás está falando, lembra disso aqui agora, que você viveu. Você era um coitadinho, você não era olhado por ninguém, você, não sabia cantar direito, mas estava lá. Você não é bom nisso. Você, é mesmo. Não.
Você tem que lembrar, eu não sei cantar direito não, mas eu estava lá fazendo a obra de Deus, adorando a Deus. Eu não sei fazer tal coisa melhor do que o outro não, mas eu faço o meu melhor para o meu Deus, Satanás. Traz à memória aquilo que te coloca para cima, meu irmão. Traz à memória aquilo que te faz levantar no outro dia. Fala assim, eu vou vencer mais esse dia, porque Deus está comigo e Ele me chamou. Quantos aqui têm certeza que Deus te chamou? Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso, chega de acessar as memórias que estão te jogando para baixo, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te jogar lá para baixo, fala assim, não, deixa ele no cantinho agora, deixa ela nesse cantinho aqui, vou colocá-lo no cantinho da memória, né? Aquele cantinho da correção, como faz com as criancinhas, né? Então coloca lá, você vai lembrar disso que você viveu, você vai lembrar disso, como você era ruim, como você fazia as coisas erradas, você vai lembrar disso, de quantas pessoas te maltrataram, você vai lembrar disso, enquanto Deus está falando, lembra do meu amor sobre a tua vida, lembra da minha graça que chegou até o teu coração, lembra de tudo que eu tenho feito por você, lembra da palavra que eu tenho te dado todos os dias, sabe o que Deus tem feito na tua vida e na minha vida? Deus tem gerado memórias boas todos os dias nas nossas vidas. Deus tem nos levantado todos os dias. Deus tem falado assim, vamos limpar o HD? Vamos limpar isso tudo aí? Vamos introduzir coisas novas? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Meu irmão, tem memórias que são como âncoras em nossas vidas. Tem memórias que nos fazem retroceder. Enquanto Paulo está falando, eu avanço para o meu alvo, eu não paro em lugar que vai me retroceder, que vai me parar. Aí você para numa rodinha, está vendo como está ruim? Está vendo como está difícil? É mesmo, está difícil. Às vezes não está nem tão ruim para você, está ruim para o outro. Mas tu sai dali pensando, está ruim para mim também, meu Deus do céu, a coisa está tão difícil assim, eu não sabia. Chega em casa, tua mãe, teu pai, o que houve? Pai, não sei, mas eu sei que está ruim. Eu quero ficar sozinho no quarto. Está ruim. E tem pessoas aí tirando a sua própria vida. Tem pessoas, sabe, deixando de caminhar com o Senhor porque está achando que está ruim. Enquanto o Senhor precisa tirar as escamas dos seus olhos para você enxergar que você serve a um Deus poderoso que muda história nas nossas vidas. Que faz coisas incríveis nas nossas vidas. Mas Ele quer te usar, meu irmão, como uma bomba no mundo espiritual. Ele quer te usar e Satanás sabe disso. A hora que você deixar de acessar essas memórias ruins e começar a acessar tudo que o Senhor tem colocado no teu coração, você vai falar, eu sou filho, eu posso ir amém, eu vou alcançar almas, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou fazer alguma coisa, mas vidas vão ser salvas através da minha vida, a minha voz chegará em outros lugares, eu não sei como, mas Deus vai fazer, porque Ele me levantou. Sabe o que está acontecendo nesse momento com Satanás? Ele está batendo os recordes. Ele está batendo os recordes de 100 metros à distância, 200 metros à distância, e ele está correndo de você, meu irmão. É isso que está acontecendo, porque você se posiciona diante do Senhor e fala, Senhor, eu lembro, Senhor Deus, eu lembro de tudo que Tu tem feito na minha vida. Você já viu que coisas ruins começam a se propagar rápido? E as memórias boas, as pessoas tendem a abafar. Você conta algo ruim para alguém. Meu irmão, está difícil, a coisa está feia. Lá em casa está difícil. Daqui a 2, 3 minutos, tem outras pessoas sabendo já. Mas se você contar assim, olha, meu irmão, deixa eu te falar um negócio aqui, fui extremamente abençoado, o Senhor está abençoando a minha vida. Sabe, eu estou vivendo coisas incríveis na minha vida. Talvez aquela conversa só vai ficar ali, não vai passar para outra pessoa, não. Não vai informar para outras pessoas, não. Sabe? Porque essas memórias ruins, ela tende a se espalhar, mas as coisas boas, sabe?
O mundo tende a sufocar as coisas boas, mas o que Deus colocou, Ele não coloca de qualquer maneira, Ele coloca dentro do teu coração, está guardado aí, tem memórias boas que o Senhor leva para a tua vida, é para você acessar, é para você lembrar, eu caminho com um Deus que pode todas as coisas, eu caminho com um Deus que vai abrir portas onde não há porta na minha vida. Deus vai fazer coisas incríveis na minha vida, porque Ele tem feito, e Ele vai continuar fazendo. Deus vai continuar fazendo na sua vida. Quando vai acontecer essa virada, essa mudança nas nossas vidas? Quando vai acontecer o momento em que Satanás não vai olhar mais para mim e vai falar assim: Joelmo, começa a lembrar lá daquele momento de novo. Começa a ficar triste de novo. Começa, sabe, a introduzir na sua mente tudo que você viveu. Foi coisas ruins. Lembra lá coisas ruins. Ele não vai poder fazer isso. Quando? Quando eu acreditar que Deus já marcou, talvez o dia de hoje, para mudar a minha história. Que Deus marcou o dia de hoje para gerar memórias novas nas nossas vidas. Para talvez você daqui a um tempo falar assim: foi naquele dia que Deus tirou todo o trauma da minha vida. Foi naquele dia que Ele se apresentou de forma tremenda e Ele fez algo que ninguém podia fazer na minha vida. Deus quer gerar coisas novas na sua vida. Salmo 51, do 1 a 10, eu quero ler para você. Davi vai dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O que Davi estava falando aqui? Davi estava lembrando de um momento, de uma queda dele, um momento ruim, sabe? Uma memória que veio à vida dele, um momento em que ele cai com Betseba. E ele começa a lembrar de tudo. Ele fala assim: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, Senhor, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. Olha como é que ele começa a acessar todas essas coisas. E em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Senhor, tira de mim todo esse pensamento que me faz parar. Isso que Davi estava falando. Senhor, apaga isso da minha vida, me faz eu ir além. E aqui ele fecha da melhor maneira possível. Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria, Senhor Deus, me tira isso tudo, Senhor Deus. Tira todo esse pensamento agora, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. É como se ele falasse: Senhor, tira todas essas lembranças, essas memórias ruins. Gera em mim, Senhor Deus, uma lembrança boa agora. Coloca uma memória da Tua presença. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez é o que nós precisamos pedir hoje ao Senhor. Senhor, cria em nós um coração puro. Porque talvez o nosso coração esteja cheio das memórias de lá de trás, quando nós fomos traídos, quando nós fomos rejeitados, quando nós fomos humilhados. Mas nós podemos pedir ao Senhor hoje: Senhor, cria em mim um coração
puro. Senhor, me prepara para eu voar na tua presença. Senhor, me prepara para eu fazer a tua vontade nessa hora. Você pode fechar os seus olhos? Você pode agora pensar na sua vida. Talvez nesse momento será um momento de uma batalha espiritual em que você vai buscar na sua memória algumas coisas, você vai lembrar, talvez, de momentos que você passou na sua vida, de pessoas que fizeram algumas coisas com você, sabe? De situações que você viveu, de pensamentos que você tem até hoje, pessoas que estão bloqueadas até hoje, pessoas que não conseguem avançar até hoje, pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram tocadas da maneira que não poderia ter sido, pessoas que foram abusadas e carregam isso até hoje, momentos difíceis que passaram. Mas talvez também é o momento de você falar: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável agora, Senhor Deus. Tira agora tudo isso da minha vida. É o momento de você se apegar com o Senhor aí agora, porque Deus pode gerar memórias novas, memórias de um vencedor agora para a sua vida. Deus pode trocar agora, assim como Davi pediu, ele não teve vergonha de pedir. Talvez seja um momento de você falar: Senhor, esse pensamento tem me segurado, esse pensamento tem me parado dentro da tua casa, porque alguém disse que eu não era capaz, e tem jovens que não quer fazer mais, porque um dia ouviu dizer que não era capaz, e traz todas as vezes gera essa memória no coração, e fala assim: eu não sou capaz. Mas eu creio que Deus hoje te trouxe aqui para curar a sua vida, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para fazer de você verdadeiramente um vencedor na presença dEle. Talvez você que esteja me ouvindo agora, Deus te faz ouvir isso hoje, para mudar a tua história, para mudar a sua caminhada, para mudar a sua trajetória, porque Ele quer fazer de você mais que um vencedor na presença dEle. Chega de perder. Nós vamos olhar para os nossos gigantes hoje e falar: Golias, tu vai cair hoje na minha presença, tu vai cair hoje, porque eu tenho um Deus que me põe de pé, eu tenho um Deus que me sustenta.